A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo esse vídeo para a comunidade Shekinah, claro que serve para outras pessoas, mas porque alguém fez essa pergunta para mim, se a gente precisa defender a sã doutrina, defender a fé. A resposta é um sonoro sim. Aproveito para te pedir para divulgar o canal, compartilhar o canal, principalmente estudo bíblico. Muito bem. Há vários textos bíblicos que nos ensinam a respeito dessa questão, né? São vários. Mas tem um em Tito, Paulo escrevendo ao seu futuro pastor Tito, capítulo 1, verso 9, diz assim: retendo firme. Observa o detalhe. Ele dá uma qualidade. Firme, a fiel palavra. Ele dá outra qualidade. Palavra fiel, não é qualquer uma. Que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, aí a doutrina bíblica, tanto de admoestar, ou seja, chamar a atenção, como de convencer os contradizentes. Muito bem. Sã doutrina é um conjunto de ensinamentos bíblicos que são verdadeiros e são saudáveis para a sua fé bíblica. Então, por isso que, né, a palavra de Deus vai dizer, né? O profeta Joel diz assim: errais porque vocês não conhecem a palavra e nem o poder de Deus. Então, tem muita gente que cai nas matrifusias heréticas porque não conhece a palavra, não aprofunda a palavra, ou lê de qualquer jeito, não gosta de estudar. Então, não tem um pastor com o chamado de mestre para poder ensinar as verdades da palavra. E aí, qualquer ventinho, qualquer conversa, ele entra no ouvido dele, ele acha que está correto. E não é assim, tá? As heresias são perigosíssimas, porque elas defendem ou ensinam elementos que te desviam da verdade bíblica e pode levar você à perdição. Tá, eu vou ler um texto que está aqui em 2 Pedro. Pedro era discípulo de Jesus, viveu direto com o mestre, e ele diz assim, versículo 2, verso 1, e também houve entre o povo falsos profetas. É o que mais a gente tem por aí, né? Basta você abrir aí a internet, vai ver um monte de coisa que não tem na Bíblia, né? Como entre vós haverá também falsos doutores, ou seja, falsas pessoas que ensinam falso na Bíblia, né? Nós temos aí vários pastores, né, que estão ensinando coisas que não estão na Bíblia. Mas é muitos, não é um nem dois, não. Gente até que a gente se surpreende com eles, né? E a Bíblia diz que introduzirão encobertadamente, ou seja, sutilmente, né, maliciosamente, heresias de perdição. E aqui é muito importante, porque Pedro fala assim: essas heresias vão levar você para a perdição. E negarão o Senhor, que é o resgatou. Porque aquilo que é contra a palavra nega Jesus, nega Deus, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Então, Pedro está exatamente falando isso, né? Há muitas heresias que negam a divindade de Cristo, nega ou defende a salvação pelas obras, né? Que defende pautas woke que estão por aí, né? Que defende partidos políticos que não têm nenhuma base bíblica, chega a imputar a Jesus visão política. Então está cheio disso por aí. Então a gente precisa ter cuidado, né? Porque quando a gente está seguindo falso mestre ou seguindo falsas igrejas, você está deixando se enganar por ensinamentos distorcidos da palavra de Deus. Então veja bem, mais uma vez eu quero dizer, o que vai blindar você das heresias? É o conhecimento da Bíblia e o discernimento do erro pela verdade da palavra. O que diz a palavra? Conhecereis a verdade, e essa verdade que te liberta. Mas é a verdade da Bíblia, não é a verdade de uma pessoa, não é a verdade de uma doutrina religiosa, não é isso, é a Bíblia. Por isso que, anos atrás, a Reforma disse o quê? Voltemos para a Bíblia, né? Sola Escritura, só a Bíblia. A gente tem que voltar para ela. E aí, eu quero deixar aqui uma outra coisa importante. 1 Tessalonicenses, Paulo ensinando a igreja tessalônica, diz assim, 5:21, examinai tudo, retende o que é bom. Ou seja, tudo eu tenho que examinar. Eu tenho que ser igual crente bereano. Crente bereano, como é que eles eram? Tudo que alguém pregava, tudo que alguém falava, eles conferiam na Bíblia se existia lá na Bíblia. Se não existia na Bíblia, eles não assimilavam aquilo como verdade para eles, tá?
Então, a gente precisa aprender a identificar e refutar, tá? Usando a Bíblia como guia. Nenhuma heresia pode ser aceita por quem é de Cristo, por quem é bíblico, sob nenhuma hipótese, tá? Porque, veja bem, o que Paulo vai ensinar ao seu futuro pastor Timóteo? 2 Timóteo 2,15, assim, procura apresentar-se diante de Deus aprovado, como obreiro ou obreira que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, ou seja, que maneja bem a Bíblia. E ainda dá qualidade a isso, a palavra da verdade. Então, de novo, volta para o princípio. Nós precisamos manejar bem a Bíblia para falar a verdade. Veja bem. Então, onde é que eu vou me garantir nisso? Dentro de uma igreja bíblica. Então, eu costumo dizer o seguinte: não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da palavra de Deus, que pregue a verdade. Tá? Isso é muito importante, porque aí sim você vai se proteger de todas as coisas. Então, guardem isso, né? Porque no fim dos tempos, né, Jesus nos admoestou ou nos advertiu de que nós teríamos muitos problemas. E aí, ó, eu quero deixar um outro texto aqui para você meditar. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura. Está falando da escritura, não está falando de livrinho, nem de vídeo na internet. Não é isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça de Deus, para que o homem de Deus, olha, não é para qualquer um. Aí, no caso, o homem está falando do ser humano, né? Para que o homem ou a mulher de Deus, então dá uma qualidade, não é para qualquer uma palavra, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, você que é evangelista, você que é missionário, você que é pastor, meu querido, você precisa aprender a Bíblia. Você se dedicar ao ensino, você precisa dedicar ao conhecimento, para que você possa, sim, cheio e inspirado por Deus, falar as verdades do Evangelho. A gente vê muita heresia aí em púlpito, muita heresia em evangelismo, muita heresia em missões. E eu quero terminar esse vídeo falando uma outra coisa que está no livro dos Gálatas, tá? Paulo escrevendo na igreja Galácia, capítulo 1, versos 8 e 9, ele diz assim: mas ainda que nós, ele está falando dele, nós, ou seja, está falando dos apóstolos, os discípulos de Cristo, ou um anjo dos céus prega um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Essa é a oração imprecatória que tem muito crente que não gosta que a gente cita ela, né? Então ele está dizendo que seja amaldiçoado, como já dissemos, e agora repito. Então ele já estava repetindo o ensino. Se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daqueles que já receberam pelos apóstolos, pelos discípulos, que seja amaldiçoado. Observou aí? Ele não brincou aqui. Ele falou extremamente sério, dizendo que seriam e deveriam ser amaldiçoados porque estavam pregando maldição, estavam pregando heresia, estavam pregando aquilo que não está na Bíblia. E o que nós estamos vendo no mundo hoje é exatamente isso. Pastor orando em carnaval, pastores, né, indo no carnaval, e foi agora nesse carnaval de 2025, dizendo que, né, ele trouxe os filhos para ficar naquela festa completamente mundana, bloco de carnaval com a marquinha da igreja, né? A igreja abrindo para poder escola de samba ir lá para dentro da igreja, o templo de Deus, entre aspas, né? Para poder ficar fazendo batucada. Então, assim, tem muita coisa acontecendo aí. E aí sempre vai aparecer alguém, né? Porque aí eles pegam um texto isolado. Tem uns crentes aí que só gostam de pegar texto isolado. Não toque em ungido. Tá, que ungido é esse que não prega a verdade? Que ungido é esse que não se preza pela sã doutrina? Ah, me poupem. Ungido só se for de outro, porque é de Jesus que não é. Vocês têm que prestar atenção, as pessoas são muito tolas muitas vezes e vêm com essa conversa para cima de mim. Eu sou um pastor da teologia reformada. Tá? Para mim, a Bíblia é regra única de fé e prática. Eu não vou sair dela até o dia que Jesus me buscar. Então, essas conversas de que não toque em ungido, essas conversas de que, né, a gente tem que ter tolerância, a Bíblia não diz isso. Jesus não teve tolerância nenhuma lá com os fariseus. Ele chamou eles de hipócritas, sepulcrado.
porque eles estavam pregando e defendendo coisas que não estavam na palavra. Então, assim, a gente não pega só o lado bom para justificar você, não. Pega a Bíblia toda, da capa a capa, porque Bíblia, para mim, é capa a capa. E tira da cabeça esse negócio de lei e graça. As duas coisas andam juntas desde o início e vão andar juntas até o final dos tempos. Né? Ah, porque agora estamos debaixo da graça. A graça nunca deixou de existir, como a lei nunca deixou de existir. A única coisa é que se cumpriu a lei em Cristo Jesus, que veio fazer um sacrifício definitivo. Eu não preciso mais entornar sangue, porque o sangue dele é suficiente, o sacrifício dele é suficiente para mim. E eu só consigo ir para o céu através de Jesus, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. Então, passou a régua e definiu tudo isso. Mas tem uma série de crentes aí que gostam de polemizar e gostam de ficar trazendo textos isolados para poder defender aquilo que é indefensável. Tem coisa que é indefensável, não tem defesa. Não adianta você tentar, porque não vai conseguir defender. Então, é preciso entender a Bíblia como um todo e não apenas um versículo isolado. E para com esse negócio de ficar achando que a gente não pode julgar. A profecia precisa ser julgada, está na Bíblia. E aí está dizendo, nesses textos aí, que é da Bíblia, de que a gente não pode aceitar uma heresia, a gente tem que ser apto a discernir e até mesmo a admoestar e ir contra alguém que esteja falando, ou descrevendo, ou colocando aí em alguns lugares doutrinas que não são bíblicas. Eu não acho correto ir lá no perfil de alguém e ficar atacando a pessoa, porque cada um é livre para fazer o que achar melhor. Agora, né, eu preciso estar pronto para defender o Evangelho de Cristo até a morte. Mesmo que isso me custe perder rede social, perder amigo, né? A Bíblia diz que o reino de Deus divide até as pessoas, famílias, amigos, então eu não estou preocupado com isso. Eu tenho que defender a verdade. Então, nós temos que parar com isso. E outra coisa que eu quero falar para encerrar. Cuidado com profecia. A profecia não pode ferir a Bíblia. Se você recebe uma profecia que não tem na Bíblia, ou que fere os princípios de Deus estabelecidos na Bíblia, você tem que rejeitar. Isso não é de Deus. Como é que Deus escreveu a Bíblia inteira como a palavra dele inspirada e revelada, e aí alguém vai trazer uma palavra que é contra a Bíblia, que é contra o que está escrito na Bíblia? Cuidado, irmão, não aceite, não, rejeite mesmo. Você tem o direito de rejeitar. Tá? Até uma palavra profética, a Bíblia diz que você pode, né, pode e deve fazer uma busca na palavra e verificar se aquela palavra veio de Deus para a tua vida. Você não pode acreditar no profeta. Você tem que acreditar na Bíblia em primeiro lugar. Se aquela palavra está ferindo a Bíblia, irmão, rejeita em nome de Jesus. Amém? Defenda a sua fé, defenda a sã doutrina, porque a sã doutrina e a Bíblia é que são escudos contra as heresias que graçam nesse mundo, principalmente agora que a volta de Cristo está tão evidente e tão próxima de acontecer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.